Voando entre as cachoeiras, Umbra desce até uma caverna que ficava entre elas. Dentro da caverna, vemos uma grande mina de cristais. De repente, Theo percebe uma flor cheia de energia demoníaca, e comenta que Umbra devia ter comido bastante delas, assim se tornando um dragão sombrio. Percebendo quão perigosas são essas plantas, ele decide as destruir, mas se questiona como Umbra conseguiu comer e absorver aquela energia. Umbra fica preocupado com os cristais, mas Theo o tranquiliza, dizendo que tomará cuidado. De repente, ele vê um corpo acorrentado a uma das paredes da caverna, e decidiu olhar mais de perto. Analisando o cadáver, Theo conclui que ele deve estar morto há cerca de 10 anos. No entanto, mesmo considerando o frio da caverna, a decomposição do corpo era extremamente lenta, o que indicava que ele possuía uma grande quantidade de mana em vida. Isso faz Theo se perguntar o que poderia ter acontecido para alguém tão poderoso acabar morrendo acorrentado ali. Ele decide investigar isso depois. Entretanto, o cadáver se reanima e grita o nome Caio, surpreendendo Theo. Logo Umbra ataca o cadáver para proteger Theo, mas ele continua gritando o nome de Caio. De repente, o cadáver tenta morder Umbra. Percebendo o perigo, Theo o protege. O cadáver então murmura que nunca perdoaria Caio e Robert, o que deixa Theo ainda mais surpreso, pois esses eram os nomes de seu pai e do líder da guilda Neve Negra. Isso faz Theo se perguntar quem era aquele homem. De repente, Evelyn aparece e destrói a cabeça do cadáver, libertando Theo. Ao ver Evelyn, ele tenta pedir desculpas pelo ocorrido, mas sente uma forte dor e percebe que era causada pela mordida do cadáver. A grande quantidade de poder mágico no corpo do morto parecia estar envenenando Theo. Vendo o estado dele, Evelyn diz que o levaria para o quartel-general em busca de ajuda, mas Umbra a impede. Evelyn fala que só queria ajudar Theo, mas Umbra continua bloqueando seu caminho. Então Theo pede para Evelyn esperar, e percebe que Umbra sabia como tratá-lo, decidindo confiar em Umbra, o que deixa Evelyn ainda mais preocupada. No entanto, Theo fala que iria acreditar em Umbra, já que mesmo sendo levado, ele teria apenas 30% de chance de ser salvo. Ele acreditava que Umbra poderia ter uma solução, pois no futuro, ele se tornaria um monstro de nível de perigo 2. Como Umbra havia se alimentado daquela flor demoníaca por tanto tempo, provavelmente já havia lutado contra aquele cadáver muitas vezes, e aprendido como combater o veneno. Rapidamente, Umbra pega um pedaço da flor demoníaca, e alguns fragmentos dos cristais, e os joga para Evelyn. Ela percebe que Umbra quer que misture os ingredientes, e dê a Theo. Mesmo hesitante, ela usa sua mana para misturar, e faz Theo beber. Assim que ele consome a mistura, seu coração de dragão começa a brilhar, e Evelyn percebe que Theo estava se recuperando. No entanto, a mana de Theo começa a transbordar e escurece, deixando Evelyn preocupada. Então Theo grita de dor, e o sistema informa que a purificação estava começando, e que Theo estava adquirindo as características de um dragão das sombras. Enquanto isso, no quartel-general da Cavalaria Armada do Dragão Branco, Julius recebe uma notícia e questiona seu subordinado se a Guilda da Neve Negra poderia confirmar a informação. O subordinado responde que a guilda tinha 89% de certeza. Isso faz Julius explodir de raiva, comentando que nunca esperou que algo desse nível fosse acontecer. A notícia era que o líder do 5º Batalhão da Cavalaria Armada do Dragão Branco, junto com outros 15 membros do batalhão, haviam sido mortos. Purificação era uma técnica antiga que expelia todas as impurezas do corpo, além de também transformar o corpo. Tinha a habilidade de facilitar a absorção de mana. Essa técnica precisava de vários seres poderosos para usá-la, mas mesmo assim, só podia ser usada em crianças de 5 anos ou menos. O fato de Theo conseguir usar a purificação foi devido a uma coincidência, devido a um encontro sem precedentes, onde Theo foi afetado por um veneno poderoso que acabou se tornando uma grande quantidade de mana, após ser acumulado pelas flores demoníacas. Como Umbra conhecia o antídoto e o ajudou, tudo isso fez com que Theo absorvesse a essência do veneno ao invés de expeli-lo. Theo finalmente abre seus olhos, e vê Evelyn preocupada ao seu lado. Então ele se levanta, e pede desculpas por tê-la preocupado, mas Evelyn e Umbra ficam aliviados ao vê-lo bem. Um tempo depois, Theo estava olhando a tela do sistema, que mostrava que ele estava sentindo tontura após absorver a energia que dava origem ao Dragão das Sombras. O sistema fala para ele tomar cuidado, pois isso pode ter efeitos colaterais secundários. Mesmo assim, Theo, ao ver que tinha ganhado mais de 85 pontos de atributo, ficou feliz, e pensou que todos esses minérios e flores não passavam de um remédio que só Umbra conhecia. Ele agradece por ter confiado em seu parceiro, pois agora ele não só ganhou os traços de um dragão, como também se purificou. Agora nem ele sabia o quão forte poderia ficar, e isso deixou alegre ao pensar em sua evolução futura. Mas olhando para o cadáver, ele se perguntava quem ele poderia ser. Theo vai até Evelyn, e pergunta o que ela estava vendo. Ela responde que tinha algo escrito na parede, parecido com um diário. Então ela
comenta que o cadáver deve ter sido um homem bem poderoso quando estava vivo. Então os dois começam a ler o que estava escrito, e ficam surpresos com o texto, que fala que esse homem se escondeu nessa caverna após ser derrotado por Caio e Robert. Isso fez Theo lembrar de como o cadáver falava esses nomes com ódio quando mordeu. Mas continuando, o homem falava que seu corpo estava necrosando bem rápido, e se perguntava se isso tinha sido causado pelo golpe de Robert. Para sobreviver, ele comia as flores do local, mas logo percebeu que estava ficando louco, e notou que a flor tinha energia demoníaca. A cada dia, ele ficava mais louco, mas o que fazia ele perder mais a cabeça era que ele não conseguiria se vingar. No fim, sabendo de sua morte, ele decidiu deixar tudo o que tinha nesse lugar, e se fundir com sua espada enquanto esperava que quem pudesse encontrar esse lugar cumprisse seu desejo de vingança, enquanto esperava que seus descendentes superassem os de seu inimigo. Esse era o karma que ele deixava para trás. Evelyn e Theo estavam em choque, pois agora sabiam quem era esse cadáver. Ao ver os textos sobre o caminho da espada e o deus do trovão, eles entenderam que esse cadáver era uma lenda, que conseguiu dominar os ventos. Um grande herói que há 40 anos enfrentou o atual líder do clã Ragnar. Esse homem era o lendário dragão dos ventos, Hector Ragnar. Todos pensaram que ele tinha morrido nas mãos de Caio, mas pelo jeito ele acabou aparecendo aqui. De repente, Evelyn se ajoelha, e Theo pergunta o motivo disso. Então Evelyn comenta que mesmo que Hector tenha sido derrotado por Caio, ele ainda era um Ragnar que lutou pelo trono. Por isso ela tinha que ser punida por tê-lo prejudicado. Mas Theo fala que ela não matou um Ragnar, e sim um homem que tentou matá-lo, então ela não tinha que se sentir culpada. Mas se quisesse se redimir, ela só tinha que tomar o legado para si. Isso surpreende Evelyn, que fala que não poderia pegar o legado do dragão do vento, mesmo sabendo que essa era uma técnica que podia rivalizar com os 9 dragões. Mas Theo fala que ela podia suceder o dragão dos ventos e herdar seu legado. Isso faria Hector descansar em paz, sem falar que não era um crime Evelyn se tornar discípula do dragão dos ventos. Então Theo fala que Evelyn tinha que se tornar mais forte para se tornar sua espada. Isso emociona Evelyn, e jura sua lealdade a Theo como sua espada, e pede para ele aceitar seu juramento. Com isso, Theo pega sua espada, coloca no ombro de Evelyn, e a aceita como sua primeira espada. De volta ao quartel-general da Cavalaria Armada do Dragão Branco, Theo acabava de chegar, deixando todos surpresos por ele ter conseguido domar Umbra. Enquanto isso, Evelyn fala seus nomes para o responsável, e pergunta onde estava o capitão. Um dos cavaleiros fala que ele tinha recebido uma mensagem urgente. Isso deixa Theo e Evelyn surpresos. E de repente, Julius aparece com seu dragão pequeno, falando que mesmo tendo acabado de completar a cerimônia de entrada, ele tinha que reunir todos os cavaleiros da cavalaria, pois tinha que ir até o Forte Blanc. Isso deixa todos surpresos, mas Theo sabia o que estava acontecendo, pois assim como em sua vida passada, todos os cavaleiros do Forte Blanc tinham sido sequestrados numa tentativa de roubo da espada do dragão Balmung, um roubo orquestrado por Ed Troivan. Enquanto a maioria dos membros da cavalaria estava surpresa com a missão repentina, um dos membros pergunta a Julius o motivo dessa missão que envolve até os novos recrutas. Então Julius fala que o capitão da 5ª Divisão da Cavalaria Armada do Dragão Branco, Trainer Isben, e seus 14 soldados de elite foram dados como desaparecidos. Isso surpreende Theo, que sabia que Isben era um dos membros mais velhos da Cavalaria Armada do Dragão Branco, e era tão respeitado que até Julius pedia conselhos a ele. Por isso, ele sabia que essa não era uma divisão fácil de se vencer, e se pergunta se isso tinha sido causado por ele ter mudado a história. Julius fala que até a Guilda Neve Negra informou que havia uma taxa de 89% de chance deles terem morrido, então não havia como completarem sua missão. Julius então fala que fará os recrutas membros temporários da 5ª Divisão, que terá Evelyn como sua capitã. Depois ele diz para os recrutas terminarem seu treinamento básico em 3 dias, pois esse era o tempo que tinham para partir. Antes de sair, Julius comenta que mesmo não querendo aceitar que a 5ª Divisão estivesse morta, ele queria vingá-los. Com isso, ele vai embora, enquanto Theo se lembra de que esse incidente começou com a Guilda Mercante Seres tendo seus mercadores sequestrados pelos bandidos da Caveira Negra, mas que graças à Cavalaria Armada do Dragão Branco, eles puderam ser resgatados sem muitas perdas. Mas isso era apenas o que todos pensavam, pois o verdadeiro objetivo desse incidente era roubar e transportar a espada assassina de dragões Balmung, a espada que Ed Troivan usaria para dar um golpe de estado. Mesmo assim, o rumo dos acontecimentos estava diferente do que Theo se lembrava, por isso ele precisava ver com seus próprios olhos se isso ocorreu por sua culpa. Com essa decisão, o sistema anuncia uma missão secreta: recuperar a espada Balmung. 3 dias depois, em uma fortaleza, um dos guardas percebe algo no céu, e ao notar que eram os membros da Cavalaria
cavalaria armada do dragão branco. Ele tenta alertar os demais, mas acaba sendo explodido, fazendo todos ficarem assustados. Enquanto isso, os membros da cavalaria iniciam seu ataque à fortaleza, enquanto os soldados inimigos tentam se reagrupar. Então os membros da cavalaria armada do dragão branco descem de seus dragões pequenos, e Evelyn ordena que matem todos para vingar seus companheiros. Enquanto isso, um dos bandidos fugia pela floresta, feliz por ter conseguido o item que pediram a ele. Mas de repente, um homem encapuzado decapita, e outro pega o item. Ao conferir que era o que procuravam, o homem encapuzado ordena que seus homens se preparem para a próxima fase do plano, eliminar os membros da cavalaria armada do dragão branco na fortaleza. Enquanto isso, os membros da cavalaria haviam terminado de capturar os bandidos na fortaleza, mas Theo achava estranha a facilidade com que venceram. Aqueles caras não eram fortes o bastante para derrotar a 5ª divisão, mas o que mais o intrigava era que nenhum bandido de quem ele leu a mente sabia sobre a espada. Theo não teria achado isso estranho se fossem apenas bandidos de baixa patente, mas até os de nível superior desconheciam a espada. Ele começa a se perguntar o que deixou passar, mas de repente, alguns membros veteranos da cavalaria vêm falar com ele, e um deles menciona que estava fedendo a pólvora. Ouvindo isso, Theo corre e quebra uma parede. Todos ficam irritados com ele, mas logo se surpreendem, pois haviam vários explosivos ali. Rapidamente, Theo fala para todos fugirem, mas de repente, balas de canhão atingem a fortaleza, detonando os explosivos. Enquanto isso, o homem encapuzado ordenava mais tiros contra a fortaleza, causando mais explosões. Ele comenta que não era para deixar ninguém vivo, pois tudo isso era por aquela pessoa. A cena então muda para o Palácio das Rosas, onde a mãe de Ashion está sentada junto do corpo de seu amado filho. Ela então promete que irá trazer a cabeça de seu assassino. Um pouco antes, Evelyn estava matando os bandidos, enquanto pensava que era muito estranho esses bandidos fracos terem derrotado a 5ª divisão. Mas de repente, uma chuva de balas começou. Rapidamente, ela manda todos recuarem enquanto a chuva de balas de canhão destruía toda a fortaleza. Logo, o time de Theo sai da fortaleza e se encontra com Evelyn, que fala que eles tinham que fugir, e Theo concorda. No entanto, o sistema anuncia que irá tirar as limitações mentais de Theo, o que aumentaria sua velocidade e capacidade de pensamento. Com isso, Theo era capaz de ver toda a fortaleza, mas enquanto ele estava imóvel, Evelyn o chama, dizendo que eles tinham que ir embora. Entretanto, Theo fala que era melhor todos entrarem na fortaleza. Um pouco depois, todos os membros da cavalaria armada do dragão branco estavam correndo dentro da fortaleza, enquanto reclamavam com Theo por fazê-los entrar ali em vez de fugir. Theo comenta que mesmo se fugissem, acabariam sendo pegos em uma emboscada. Enquanto isso, Theo pensava que do lado de fora, parecia impossível sobreviver dentro da fortaleza, mas graças a essa nova habilidade, ele consegue ver uma chance de sobrevivência. O melhor de tudo era que essa nova habilidade aumentou o poder de sua sincronização mental. Agora ele podia ver uma área ainda maior. Ao perceber que tanto a direita quanto a esquerda estavam bloqueadas, Theo manda todos seguirem reto pelas escadas. No entanto, ao descerem, acabam entrando em um beco sem saída, e de repente, o teto começa a cair, assustando a todos. Enquanto isso, os encapuzados anunciam ao seu líder que usaram toda a munição. O líder então saca sua espada, e comenta que aquilo era uma vingança pela morte de Ashion. Ele não se importava com nada, só queria a cabeça de Theo. De volta à fortaleza, todos os membros da cavalaria armada estavam bem e sobreviveram graças ao chão que também se abriu, mas acabaram caindo em cima de Theo. De repente, 2 guardas chamam a atenção de todos, e Theo percebe que eram membros da Caveira Negra. Mais rapidamente, ele percebe uma cela, e nela estava o líder da 5ª divisão. Após capturarem os guardas, Evelyn solta as algemas de Isben, enquanto comenta que não esperava que o departamento de inteligência fosse fazer algo assim. Isben comenta que Evelyn não parecia surpresa com isso, e ela responde que essa situação só seria possível se a Caveira Negra tivesse recebido informações de dentro. Mas o que a deixava ainda mais furiosa era que eles tiveram coragem de apontar suas espadas para a própria família. Isso irrita até os membros da cavalaria, que falam que aquilo era traição. No entanto, Isben pede calma, e diz que agora eles tinham que ser cautelosos, pois era uma armadilha, e o inimigo estava pronto para pegá-los, enquanto eles não teriam forças para revidar. Isben comenta que precisavam reunir informações com alguém de fora, mas Theo o interrompe, afirmando que não havia como se comunicarem com ninguém de fora, pois o bombardeio deve ter atingido até mesmo os membros da Caveira Negra. Theo então comenta que isso também era uma oportunidade de revidar. Ele explica que quem fez isso estava tentando matar a todos, inclusive seus subordinados, para encobrir o incidente. Portanto, com certeza voltariam para checar se todos haviam morrido. Assim eles poderiam aproveitar essa chance para pegá-los de surpresa e revidar. Ao ouvir as palavras de Theo, Isben percebe que ele já tinha se libertado das limitações mentais, e fica surpreso por ele ter conseguido isso tão jovem. Então Isben
se levanta e diz que os recrutas daquele ano eram ótimos. Ele concorda com o plano de Tel e manda todos os membros da cavalaria armada do Dragão Branco se prepararem para a batalha, pois ela seria sangrenta. Nos restos destruídos da fortaleza, os assassinos estavam matando os sobreviventes, enquanto procuravam pelos membros da cavalaria armada do Dragão Branco, mas não conseguiam encontrá-los, o que faz o líder estranhar essa situação. Então ele pergunta aos seus subordinados se eles tinham visto algum corpo da cavalaria, mas seus subordinados são rapidamente mortos. E do chão, uma espada tenta acertá-lo, cortando um pouco seu rosto. Então vemos que era Evelyn quem atacou. O líder tenta revidar, mas Evelyn rapidamente o usa como apoio para ganhar distância. O líder avisa seus subordinados de que era uma armadilha e manda que se preparem para a batalha. Mesmo assim, por terem sido pegos de surpresa, os assassinos estavam sendo massacrados pelos membros da cavalaria armada do Dragão Branco. Enquanto isso, Evelyn diz que tinha esperança de estar errada, mas havia acertado. Então iria matar os traidores da família, pois essa era a lei de Ragnar. Um confronto se inicia. O duelo era intenso, mas enquanto luta, o líder não conseguia entender como os membros da cavalaria tinham sobrevivido. De repente, Evelyn imobiliza a espada do líder usando sua própria espada. Então ela usa uma lâmina equipada em seu braço esquerdo para tentar atacá-lo, e aproveitando a abertura, Evelyn o perfura com vários ataques. Com isso, ela fala para todos os assassinos se renderem, pois não tinham como vencer. Mas de repente, o líder grita dando permissão para seus subordinados usarem sua arma secreta. Isso deixa todos surpresos, e Tel se pergunta qual era essa arma secreta. Rapidamente, um subordinado ataca Tel, que nota que ele estava usando uma arte proibida chamada hemorragia reversa. Essa técnica, em troca de sua energia vital, concedia um aumento enorme de poder. Então o assassino acerta Tel, o jogando para longe, e sem perder tempo, vários assassinos tentam atacá-lo. Entretanto, um membro veterano da cavalaria o protege. O veterano pede para Tel fugir, mas ao ver a morte de seu companheiro, Tel fica furioso. Com ódio, ele usa sua garra tripla do dragão para matar os assassinos. Mas sua fúria não se acalma. Então ele usa sua habilidade de sincronização mental para ver onde estavam os outros assassinos. Em seguida, ele usa a garra tripla do dragão em larga escala, simplesmente acabando com todos os assassinos, chocando a todos. Enquanto isso, o líder pensa que como já usaram a técnica proibida, só podia apostar tudo. Então ele começa a correr. Enquanto isso, os membros veteranos da cavalaria ficam surpresos com o feito de Tel, mas o próprio Tel não estava em uma boa situação, pois acabou se esforçando demais ao tentar ampliar seu ataque usando a sincronização mental. De repente, o líder dos assassinos tenta atacar Tel, que não tinha como se defender ao sentir que seu núcleo de mana estava instável. Entretanto, Evelyn aparece, usando a técnica do Deus do Trovão. Rapidamente, Evelyn continua seu ataque, usando a técnica Vortex, finaliza o líder dos assassinos. Enquanto Tel vê isso, ele nota que seu núcleo se estabilizou. Então o corpo do líder cai, e com isso, Tel finalmente fica tranquilo. De repente, os membros da cavalaria aparecem, agradecendo Tel por tudo. Com isso, Tel sorri, enquanto Isben, vendo a alegria dos membros da cavalaria armada do Dragão Branco, comenta que depois de uma longa noite, uma linda manhã chegou. No Palácio das Rosas, a mãe de Ashion estava sendo enforcada por Ed, que estava furioso pelo fato de ela ter roubado seu selo, e mandado seus homens matarem Tel e a cavalaria armada do Dragão Branco. Ele a chamou de louca, e perguntou se ela queria acabar com os Troivans com essas ações imprudentes. No entanto, ela não se importava com as reclamações de Ed, e gritou que só queria a cabeça do homem que matou seu filho, dizendo que Ed deveria entender isso, pois Tel era o inimigo dos Troivans. Ao ouvir isso, Ed perguntou se era apenas por causa de um morto que ela o fez perder a espada matadora de dragões, que era essencial para sua missão. Então Ed declarou que ela não era mais membro dos Troivans. Ao ver os olhos de Ed, a mulher se lembrou de seu pai. Enquanto isso, Ed ordenou a seus soldados que sumissem com as evidências. Com isso, seus soldados começaram a massacrar todos no Palácio das Rosas. Enquanto descia as escadas, Ed pensava que todos os preparativos que ele havia feito para a rebelião agora eram inúteis, tudo por causa de Tel Ragnar. Com raiva, ele comentou que mataria Tel com suas próprias mãos. Enquanto isso, Tel estava em seu quarto, analisando a espada Balmung, mas enquanto a observava, sentiu algo estranho em sua mão e largou a espada. Ao ver sua mão cheia de cortes, comentou que essa espada não podia ser usada com o poder dos Ragnar, e que ela também possuía um selo. Existia uma lenda divina da Era Antiga sobre ruínas mágicas difíceis de obter, mas que concediam um poder lendário àqueles que as encontravam. Esses eram os chamados itens lendários. Ao se lembrar do que Ed havia feito na sua vida passada, Tel ficou animado. Então ele guardou a espada, já que ela não teria utilidade selada. De repente, Evelyn apareceu na porta, informando que o comandante gostaria de ver Tel. A cena então mudou para o escritório de Julius, onde ele estava conversando com Isben. Julius perguntou se Isben queria mesmo se aposentar, e ele respondeu que era uma pena, mas agora não conseguia mais usar suas habilidades direito, e tendo perdido uma perna, queria se aposentar e viver em sua terra natal enquanto honrava seus companheiros. Julius
Július aceitou sua decisão, comentando que não havia como impedir um velho decidido. Isben agradeceu e comentou que Theo havia rompido os limites do pensamento. Isso deixou Július feliz, pois significava que Theo havia ultrapassado os limites de um simples humano. Isben concordou, dizendo que não sabia como Theo fez isso, mas não parecia ter sido algo natural. Agora seu copo, que antes estava cheio, havia crescido para um tamanho assustador. Július comentou que Theo só precisava enchê-lo novamente, e Isben concordou, dizendo que agora Július teria que aprender mais por conta própria. A cena mudou para um campo de treinamento durante a noite, onde Theo e Július se encaravam. Július elogiou Theo pelo que ele fez na missão, e Theo respondeu que foi graças a todos os membros da cavalaria que a missão foi um sucesso. Július perguntou como estavam suas habilidades. Isso deixou Theo confuso, pois pensou que Július se referia às suas habilidades de combate. No entanto, como se tivesse lido seus pensamentos, Július esclareceu que queria saber o quão afiado estava sua espada. Theo respondeu que não tinha uma resposta para essa pergunta, pois até agora só estava focado em se tornar mais forte como líder do clã. Ouvindo isso, Július sacou sua espada, e de repente, Theo se viu no meio de um mar de sangue. Logo percebeu que esse era o domínio do dragão demoníaco, pertencente a Július. Vendo como era diferente do domínio do dragão da espada, Theo comentou que os domínios eram o reflexo das habilidades do usuário. De repente, Július levantou sua espada e declarou que aquele era o estilo da espada demoníaca. Ele começou a se movimentar, e Theo ficou surpreso ao ver o estilo de espada de Július. Enquanto um tsunami o cobria, Július finalizou seus movimentos de espada, e perguntou o que Theo achava do estilo da espada demoníaca. Theo respondeu que era uma arte destrutiva. Július confirmou, dizendo que a morte era a essência de sua espada. Mesmo que tudo parecesse estar acabando, sua espada continuava a cortar em linha reta, destruindo tudo em seu caminho com força, poder e destruição. Então Július perguntou a Theo o que ele sentiu ao ver o estilo de espada de Oza. Theo respondeu que era suave e bonito. Július disse que isso era esperado, pois a essência da espada de Oza era a vida. Assim como uma semente passa pelo processo de germinar, crescer e se tornar uma linda flor, a espada de Oza era lenta e suave, se adaptando a tudo que tocava enquanto continuava crescendo. Isso fez Theo entender que cada dragão celestial tinha uma interpretação diferente do caminho da espada. Vendo Theo pensativo, Július perguntou se ele achava que vida e morte, escuridão e luz eram opostos. Theo perguntou se não eram, mas Július não respondeu. Desfazendo seu domínio, Július comentou que não seria divertido contar essa resposta a Theo. Então lhe entregou um livro, dizendo que nele estavam os princípios do estilo da espada demoníaca e da flor de ameixa. Isso chocou Theo, e Július comentou que aquele poderia ser um caso especial. Ele disse que ao dominar tanto a espada demoníaca quanto a espada da flor de ameixa, Theo poderia acabar criando seu próprio estilo. Um tempo antes, Július havia terminado de escrever sua técnica de espada, e de repente, pergunta por que Oza queria tanto alguém que já estava ao lado dele. Oza responde que isso ajudaria bastante Theo. Ela comenta que Július já devia saber que Theo era o mais promissor entre os candidatos ao trono de Ragnar, sem falar que ele evoluía muito rápido, mas logo ele enfrentaria um muro difícil de superar, e por isso ela queria ajudá-lo a passar por esse obstáculo. Entretanto, Július pergunta o que acontecerá se Theo se tornar inimigo de Ragnar. Ele explica que isso pode acontecer com aqueles que evoluem rápido demais, o que poderia acabar em um banho de sangue em Ragnar. Oza diz que sabia disso, mas mesmo assim queria apoiar Theo. Então ela entrega sua arte para Július, e fala que Theo não era ganancioso, e que se tornaria alguém digno do sobrenome Ragnar. Voltando à linha do tempo normal, Theo estava muito animado por ter recebido a arte de 2 dos 9 dragões celestiais. Ele pergunta a Július se realmente podia ficar com aquilo, e Július responde que se entregou àquela técnica foi porque Theo a mereceu. Theo sorri, pensando que desde o começo, só conseguiu alcançar esse nível de poder graças à ajuda dos outros, mas nunca conseguiu retribuir. Então ele agradece a Július, e diz que um dia iria pagar esse favor. No entanto, Július diz que ele podia retribuir agora, com um duelo. Július comenta que fazia tempo que não se divertia tanto, e além disso, não podia deixar seu discípulo sem ensinamento. Então ele começa a lutar com Theo de forma frenética, fazendo o garoto até pedir ajuda a Evelyn, mas ela já havia saído, e trancado a porta com correntes, dizendo para si mesma que aquilo era pelo bem de Theo. Na manhã seguinte, Evelyn entra na sala de treinamento, e comenta que Július tinha exagerado. Então informa a Theo de que o cara que eles capturaram já estava na cela, mas não parecia que ele contaria alguma informação. Ela não entendia por que Theo queria falar com ele, mas Theo responde que tinha um plano. Em seguida, ele sussurra algo no ouvido dela que a surpreende. A cena muda para o Palácio Flor de Ameixa, no salão de treinamento, onde Theo cumprimenta Oza. Ela pergunta se ele recebeu o presente, e Theo responde que sim, e que foi de grande ajuda. Com isso, Oz espalha sua energia pelo campo, pega uma espada, e comenta que ficava feliz dele ter gostado, mas que agora ela iria ensiná-lo o básico de sua técnica, a habilidade e a arte. Ela diz que do começo ao fim, queria ver Theo dar vida à espada.
Então ela pergunta novamente se ele queria ser seu discípulo, mas antes de responder, Tel pergunta se ela estava fazendo aquilo como a mestra do palácio Flor de Ameixa. Isso surpreende Osa, que comenta que poucas pessoas sabiam disso, mas não nega a verdade. Então ela explica que a arte da espada celestial era algo que só podia ser passada a um único discípulo. Ela também elogia Tel por perceber suas intenções, e diz que não queria esconder nada dele. Por isso, revela que tanto a espada Flor de Ameixa quanto a espada celestial já estavam destinadas a ele, surpreendendo Tel. Um tempo depois, alguém chama por Tel. Era alguns discípulos do palácio Flor de Ameixa, que perguntam se ele era um novo recruta. Tel pergunta o porquê. Isso irrita o discípulo que havia falado, e ele diz que como novo membro do palácio, Tel devia mostrar respeito pelos veteranos. Mas Tel responde que pensou que eles eram fortes, e que no fim não passavam de um bando de crianças que falavam como se fossem superiores a ele, quando na verdade não eram diferentes de formigas. Isso deixa todos irritados. O mesmo discípulo afirma que tinham mais experiência, e por isso eram superiores a Tel, e que ele deveria respeitá-los. Mas Tel responde que eles entenderam algo errado, e revela que recusou ser discípulo do palácio Flor de Ameixa. Essas palavras surpreendem todos ao redor. Voltando para quando Tel estava com Osa, ele comenta que não entendia por que Osa estava sendo tão gentil com ele, já que nunca havia feito nada para agradá-la. Osa diz que não havia nada de especial, ela o tratava daquela forma porque ele a fazia lembrar muito de Caio. E não era só pela aparência, mas também pela maneira como Tel corria atrás de seus sonhos. Era parecido com Caio em sua juventude. Isso faz Tel pensar que era por isso que ele não podia aceitar a oferta de Osa, pois assim como seu pai, Tel luta para superar todas as dificuldades em seu caminho. Nenhum dia é fácil para ele, mas Tel podia ver que seu pai nunca abandonou seus princípios. Então Osa diz que via em Tel o homem que amava, e por isso não conseguia evitar tratá-lo bem. Em seguida, pergunta se Tel aceitará ser seu discípulo. Então Tel responde que não, e Osa pergunta o motivo. Tel fala que havia muitas pessoas que o ensinavam, sejam elas a própria Osa, Julius, Evelyn, seus amigos, ou até mesmo a Xion e Ed. Todos o ensinaram alguma coisa. Osa fala que era estranho Tel ter aprendido algo com a Xion e Ed, já que eles são seus inimigos. Tel fala que seja pela dor ou pelo amor, todas essas pessoas o ensinaram a ser o que ele é hoje. Sua espada ainda estava sendo moldada. Por causa disso, Tel fala que não tinha confiança de aceitar a proposta de Osa. Osa comenta que acha bom que Tel saiba que ainda estava evoluindo. Mesmo assim, ela fica triste com essa resposta de Tel. Mas Tel fala que mesmo que não possa ser discípulo de Osa, ele pergunta se ela o aceitaria como um filho, surpreendendo Osa. Voltando ao tempo atual, Osa estava bebendo vinho sentada ao lado de um lago, com uma expressão satisfeita no rosto. Sua empregada comenta que Osa deve gostar muito de Tel, e Osa responde que sim. Ela comenta que os céus não a deram uma chance de ter um filho, mas agora alguém que a lembra tanto seu marido a queria como mãe. Então ela comenta que deveria agradecer Tel por lhe dar uma oportunidade de ser mãe. Com isso, ela pede para que sua empregada pegasse papel e caneta para ela escrever uma carta. Sua empregada pergunta se ela iria escrever para o líder do clã, mas Osa fala que era para falar sobre a promoção de Tel. Isso surpreende a empregada, que menciona que Tel acabou de passar pela cerimônia, então seria muito perigoso para ele receber tanta atenção assim. Mas Osa fala que sabia disso, e comenta que tinha que se apressar, pois antes que os ventos fortes cheguem em Ragnar e destruam tudo, ela tinha que fazer Tel ficar mais forte. Então a cena muda para a prisão dos Ragnar, onde vemos um prisioneiro de guerra que Evelyn capturou na última missão. De repente, o prisioneiro vê um assassino em sua frente, e comenta que ele finalmente veio. O assassino fala que isso era vontade de seu mestre e que o prisioneiro não podia reclamar, mas o prisioneiro não se importava, e só pede para o assassino matar. Então o assassino lança suas facas, mas elas são paradas rapidamente. E de repente, vemos Evelyn aparecendo do teto, e o assassino percebe que caiu numa armadilha. Logo ele e Evelyn começam a lutar, mas Evelyn leva vantagem sobre o assassino, que se pergunta como ela ficou tão forte. Vendo que não tinha como completar sua missão, ele se prepara para fugir, mas Evelyn, que sabia dos planos do assassino, usa sua habilidade Vortex para atacá-lo. O assassino, percebendo que não tinha como escapar, tenta se matar, mas Evelyn já estava preparada para essa situação, e com um golpe no abdômen do assassino, ela o deixa fora de combate. Durante a noite, numa cabana longe do castelo, vemos uma mulher com o rosto coberto falando para Julius, Tel e Evelyn que a identidade do assassino que Evelyn capturou era de uma organização de assassinos chamada de Crepúsculo da Serpente, que age sob ordem do clã Troivans. Isso faz Julius comentar que havia um espião em seu grupo, e a mulher fala que sim. Por isso pediu para fazer essa reunião nessa cabana, para poder impedir vazamento de informação. Então ela explica que o grupo do Crepúsculo da Serpente estava agora se escondendo numa região chamada Kaliel, e que se não recebessem nenhuma informação em 3 horas, saberiam que a missão falhou. Então destruiriam todas as evidências e desapareceriam sem deixar nada no local.
Então a cavalaria armada do dragão branco iria agir antes disso e capturar todos, levando em mente que tinham que reunir o máximo de informações que pudessem. De repente, Julius fala que essa missão iria ser o teste de promoção de Tel Ragnar. Isso surpreende todos no local, e Tel pergunta se realmente já podia ser promovido. Julius fala que sim, mas que ele não podia se empolgar, pois quanto mais forte for a pessoa promovida, mais difícil era o teste de promoção. E como Tel acaba de terminar a cerimônia, ele já estava fazendo seu teste de promoção numa missão que podia acabar em guerra. E como foi Tel que mandou Ever esperar pelo assassino sem consultar Julius, ele tinha que assumir a responsabilidade por essa missão. Tel pede desculpas, e Julius fala para ele se erguer logo, para que possa tomar essas decisões sem precisar da autorização dele. Isso faz Tel pensar que estavam jogando tudo em suas costas, e que não esperava receber tanta atenção. De repente, ele recebe uma missão do sistema mandando ele finalmente se livrar das horríveis relações de sua vida passada. Com isso, Tel reflete que era óbvio que essa missão iria aparecer. Entretanto, a mulher mascarada pergunta se Tel estava bem, e ele responde que sim, e jura que não iria falhar na missão. Com isso, vendo que tudo estava acertado, Julius fala que agora estava na hora de se livrar das serpentes. Em uma floresta, vemos o grupo de Tel em um local isolado. A mulher mascarada fala que como tinha que evitar o espião na cavalaria armada do dragão branco, essa missão tinha que ser realizada só com eles três. Então ela adverte para não abaixarem a guarda. No esconderijo, estavam organizando os documentos prontos para partir assim que seu amigo voltasse. De repente, uma bomba de fumaça é jogada no esconderijo, e em um movimento rápido, os assassinos foram atacados pela mulher mascarada. Um deles consegue resistir, e tenta fugir, mas rapidamente, a mulher mascarada chuta a mesa em sua direção. Com isso, a mulher fala para Tel seguir em frente enquanto ela e Evelyn cuidavam das coisas por ali. Então Tel obedece a ordem, e começa a correr por uma escada, enquanto em pensamentos ele fala que se seguisse o mapa que ganhou antes da missão, essa estação o levaria até o porão. Mas ele acaba ativando uma armadilha, e logo uma flecha voa em sua direção, mas por pouco ele consegue desviar. Mas logo mais flechas são disparadas contra ele, então Tel usa sua sincronização mental para ver quem estava o atacando. Então ele vê que o lugar estava cheio de armadilhas e inimigos, e sem perder tempo, ele tira algumas armas de seu inventário, e as dispara, destruindo as armadilhas e matando os inimigos, que não conseguem entender o que aconteceu antes de morrer. Mas com o caminho limpo, Tel continua caminhando enquanto pensava que para estar tão bem protegido, tinha que ter algo grande nesse porão. De repente, Tel encontra uma sala, e vê um homem vestido de padre falando que sentia um cheiro profano vindo de Tel. E sabendo que ele tinha acabado de matar pessoas, ele comenta que Tel parecia impaciente. E Tel comenta que aquela pessoa pertencia ao culto demoníaco. O culto demoníaco era um culto que enganou várias pessoas dizendo que o fim tinha chegado, e que o Salvador desceria dos céus para salvá-los. Isso emocionou muitas pessoas inocentes, mas esse culto também tinha sido o principal responsável pela grande guerra que destruiria o Império. Tel usa sua sincronização mental, e vê como a alma desse cultista estava despedaçada, mas no meio disso tinha uma mana chorando que preenchia os espaços. Isso faz Tel se perguntar se isso era tal bênção que eles tanto falam. Então o padre junta suas mãos, e diz que daria o papel de honra como sacrifício para seu Deus para Tel, e logo o ataca. Tel fica surpreso com a pressão ao redor, e se pergunta se aquilo eram mãos humanas. Então uma luta começa, com Tel se defendendo dos ataques do padre, e aproveitando uma abertura, ele tenta contra-atacar com sua espada, mas o padre pega sua espada como se não fosse nada. Então o joga contra a parede, o fazendo tossir sangue, enquanto em pensamentos ele não acreditava que um padre de rank baixo era tão poderoso. Tel cogita usar a garra tripla do dragão, mas ele acabaria sendo soterrado junto com o cultista. Ele não sabia o que fazer, já que seus ataques normais não funcionavam. De repente, ele se lembra da conversa que teve sobre a essência da espada com Julius e Osa, como um representa a morte, enquanto o outro representa a vida. Então ele se lembra da pergunta de Julius, se ele acha que a vida e a morte eram diferentes. Enquanto Tel pensava, o padre estava pronto para esmagar Tel, falando que o usaria como sacrifício. Com isso, ele esmaga o chão, mas Tel havia desviado e se movimentado para trás do padre, que comenta que Tel era um cordeiro teimoso. Tel reflete que a vida e a morte não eram diferentes, pois uma não podia existir sem a outra. Como o caminho da vida está destinado a terminar com a morte, ou como no começo da vida, nasce com a nutrição da morte. Com isso, ele coloca todo o seu poder em sua espada, enquanto o padre fala que era inútil, pois Tel não podia feri-lo. Mas então Tel o ataca com seu corte do dragão, criando um choque entre os dois. Mas quando o padre estava prestes a zombar de Tel, ele nota que o ataque de Tel mudou. Então ele acaba sendo cortado, e arremessado contra a parede por uma onda de energia negra. O padre cospe sangue, e começa a falar
falar, mas Theo o interrompe, agarrando sua cabeça, e usa a sincronização mental no padre, pensando que tinha que descobrir a fonte do poder desses cultistas. No entanto, algo estranho começa a acontecer, e Theo é puxado por algo, e logo vemos ele flutuando em um lugar parecido com o espaço. Theo reflete que isso era muito diferente das outras leituras que ele fez, era como ele tivesse sido teletransportado. De repente uma mensagem do sistema aparece toda borrada, e logo um alerta vermelho aparece, falando para ele fugir, pois tinha encontrado um inimigo muito mais forte do que ele podia enfrentar. Isso assusta Theo, mas logo ele ouve uma voz perguntando o que era aquilo, e quem ele era. Então um enorme olho surge diante dele, e uma entidade tão colossal quanto um planeta questiona o que Theo estava fazendo ali. Theo estava completamente assustado com o que estava vendo, enquanto se perguntava se aquela criatura era o deus que o culto do demônio idolatrava. Ele não pôde deixar de ficar apavorado com a possibilidade de esse deus realmente existir. Então a criatura diz que conhece Theo, dizendo que estava procurando há um bom tempo. Então o corpo de Theo começa a ser consumido pela criatura, que afirma que ele era o mal da humanidade. Logo seu corpo é completamente envolvido por um casulo feito pelo monstro. No entanto, uma energia dourada surge dentro do casulo e o destrói. Isso era causado pelo dragão guardião, que aparece para salvar Theo. Em sua mente, o dragão guardião fala que aquela criatura não era um oponente que Theo poderia enfrentar, nem mesmo se tornasse mais forte do que seu ancestral. Ela então o golpeia com sua cauda, e ordena que Theo fuja, deixando a luta com ela. Com isso, Theo retorna à realidade, mas seu corpo não parava de tremer com o que havia acontecido. Ele se perguntava se era aquele monstro que o dragão guardião havia enfrentado por tantos anos. Logo ele vê que o padre estava enlouquecendo, reclamando que um pecador como Theo conseguiu ver seu mestre, enquanto ele que decapitou muitos, e até mesmo sua família, não pôde vê-lo. Sem se importar com a dor do padre, Theo o decapita, dizendo que nunca esperou ver aquela coisa, porém nunca havia passado por sua cabeça que o deus do culto demoníaco fosse o monarca sem nome, o ser que o dragão guardião enfrentava há tanto tempo. Agora Theo começava a entender algumas coisas de sua vida passada. Ele sabia que o dragão guardião só tinha 3 anos de vida, e a guerra que estava por vir com o culto demoníaco começaria dentro de 5 anos. Nesse mesmo período, a rebelião estaria em curso sob o comando de Ed de Troivan. Theo não achava que tudo isso era uma coincidência, mas seu corpo começa a cair pelo acúmulo de cansaço. Por sorte, Evelyn aparece e o apoia. Enquanto isso, a mulher mascarada fica surpresa ao ver que Theo matou sozinho um padre de sangue, e então declara que a missão havia terminado. Algum tempo depois, os 3 estavam analisando os documentos recuperados na missão. A mulher mascarada afirma que nenhum deles servia para incriminar Ed. Então Theo mostra uma caixa e diz que a achou no porão, mas Evelyn sabia que isso era mentira. Aquela era a caixa que Theo mandou ela e Remy pegarem do grupo mercante enquanto ele estava sendo julgado. Naquela época Evelyn se perguntava por que ele ainda não tinha usado aquela prova que evidenciava a troca ilegal entre as guildas mercantes e os Troivans. Agora ela entendia que Theo a estava aguardando para o momento certo. Ao pegar o livro, a mulher mascarada percebe que era um livro de registro de compras que continha até o nome de Ed, junto com seu selo. Agora eles podiam provar que Ed era um traidor. Ela agradece Theo, e diz que após elaborar os detalhes, iriam atacar a guilda Ceres, que estava envolvida com Ed. Em pensamentos, Theo comenta que finalmente havia chegado o momento de esmagar Ed de Troivan. Enquanto isso no escritório de Julius, ele estava furioso com Ed, dizendo que sabia que ele o trairia um dia. Alguém que estava com ele tenta argumentar que ainda era apenas uma suspeita, mas Julius rebate, dizendo que se o grande dragão negro veio falar com ele sobre isso, era porque já tinham certeza. Então vemos que quem estava na sala com Julius era o próprio dragão negro, Robert Ragnar, o líder da Neve Negra. Apesar da seriedade do assunto, Robert permanecia calmo, e dizia que não podiam perder tempo com superstições. Julius se irrita, e comenta que parecia que Robert já sabia daquilo há muito tempo, mas nunca relatou. Então Robert fala sobre Theo, e diz ter recebido um relatório de que ele havia matado um padre do culto demoníaco. Então pede para Julius deixá-lo sob seus cuidados. Isso só irrita ainda mais Julius, enquanto Robert comenta que Theo tem uma percepção aguçada, e capacidade de enxergar o quadro maior a partir de pequenas pistas. Essas habilidades combinavam perfeitamente com os membros da Neve Negra. Por isso, achava que Theo deveria ser treinado por ele. Julius recusa, dizendo que Theo já estava em sua unidade, e comentando que Robert e Osa não passavam de ladrões. Ouvindo isso, Robert chama Julius de irmão, e diz que fazia muito tempo desde que caminhavam juntos ao lado de Osa e Caio, ficando aparentemente emocionado. Mas Julius não se comove, e diz que conhece bem os interesses do irmão, e o manda sair. Ouvindo isso, Robert comenta que era normal o irmão mais velho passar suas coisas para o caçula. Em seguida, ele pega as garrafas de vinho de Julius, dizendo que da próxima vez queria algo mais caro. Julius fica furioso, enquanto Robert caminha tranquilamente
tranquilamente pelo corredor. Pensando consigo, ele se sente aliviado por não haver espiões na cavalaria armada do Dragão Branco, já que não haviam muitos lugares fora do radar do Dragão Celestial. Por isso, achava que podia deixar essa parte com eles. Mas justamente hoje resolveram atacar a Guilda Ceres, então teria algo interessante para assistir. A cena muda para a Guilda Mercante Ceres, na capela de casamento. Lá um homem se apresenta como o segundo filho do clã Bachus ao mestre da guilda, que pretendia casar sua quarta filha com ele. O mestre da guilda acreditava que com esse matrimônio, os dois clãs estariam ligados por sangue, e que agora estaria próximo de se aliar a um clã de elite. Ele sorri, pensando que logo poderia se vingar dos Ragnar que sempre o desprezaram. Sua grande vingança estava prestes a começar. Enquanto o mestre da guilda se apresentava e falava com seu futuro genro, vemos que um dos cavaleiros do clã Bachus estava irritado com a maneira como o mestre da guilda tratava negócios logo de cara, como se seu clã fosse melhor do que o deles. Mas o cavaleiro sabia que precisava se conter, pois aquele casamento podia salvar seu clã, sem falar que ele não se importava com o que acontecesse com um filho desprezado como aquele. Enquanto isso, o segundo filho achava essa situação engraçada. Em pensamentos, ele se pergunta se o clã Ceres realmente os ajudaria. Mesmo assim, ele não se importava, pois sabia que o clã Ceres ainda não sabia que o clã Bachus estava falido. Como ele também não tinha muito tempo de vida, queria ver o quanto ainda podia amaldiçoar seu clã. Então cumprimenta sua noiva dizendo que faria qualquer coisa por ela como seu futuro marido. A garota então pergunta o que ele podia fazer por ela. Ouvindo isso, o segundo filho sorri e responde que por sua família ter perdido tudo, ele praticamente estava sendo vendido. Então a única coisa que ele poderia dar era a insígnia do seu clã. Isso deixa o cavaleiro irritado, mas de repente, a menina comenta que se ele poderia entregar algo tão precioso assim, então ele poderia fazer um favor a ela. Então a garota pede que ele mate Tel Ragnar, mostrando uma cicatriz no braço, e revelando que era uma das jovens que Tel mandou Evelyn punir. Esse pedido deixa todos chocados, enquanto o segundo filho pensa que aquela mulher não era normal. O mestre da guilda repreende sua filha, dizendo que aquilo não era algo para se falar em público, mas o segundo filho responde que estava tudo bem. Ele aceita realizar o favor, dizendo que nunca rejeitaria um pedido de sua futura esposa. Enquanto isso, várias pessoas na cidade veem alguns dragões pequenos nos céus. De repente, Tel e seu grupo descem, e vendo a bandeira, todos percebem que eles eram de Ragnar. A mulher mascarada fala que em nome de Ragnar, a justiça será feita. Ela declara que descobriram provas de que os seres estavam aliados ao grupo que atacou Ragnar, e que com base nisso, precisavam ser investigados para verificar se eram traidores. A mulher afirma que ninguém pode interferir, e quem fosse declarado traidor, seria imediatamente executado, deixando todas as pessoas em volta assustadas. O mestre da guilda fica extremamente assustado ao ouvir aquela declaração, e se pergunta como Ragnar já havia descoberto sobre aquilo. O Cavaleiros dos Bachus pergunta o que significava isso, mas a mulher mascarada interrompe, e manda o mestre da guilda se apresentar. Entretanto, ele grita dizendo que tudo era mentira, e que estavam apenas tentando derrubar seu clã, que sempre foi leal a Ragnar. Em seguida, ordena que seus soldados matem os três, alegando que eram farsantes. Isso deixa o cavaleiro do clã Bachus assustado, dizendo que resistir à investigação era o mesmo que se declarar culpado. Ele tenta cancelar o casamento para não ser envolvido no incidente, mas o mestre da guilda diz que eles não podiam abandoná-lo depois de tudo, e se fizessem isso, ele não pretendia morrer sozinho. O mestre da guilda explica que como apenas 3 pessoas haviam vindo, Ragnar provavelmente não tinha provas concretas para incriminá-lo, e por isso achava que estava seguro. O segundo filho então entra na conversa zombando de seu cavaleiro, mas logo comenta que aquela situação era perfeita para entregar o presente de casamento que prometeu mais cedo. Com isso, ele vai até a janela, e sai pulando pelos telhados. A ação deixa o cavaleiro irritado, mas sem escolha, ele chama seus soldados para ajudar o clã Ceres. Enquanto isso, vemos que o grupo de Tel estava cercado. A mulher mascarada avisa mais uma vez que mataria aqueles que não cooperassem com a investigação, deixando os soldados assustados. Mas de repente, o segundo filho aparece no meio dos três, os surpreendendo. Em seguida, ele ataca, fazendo os três se afastarem. O segundo filho fala que era um prazer conhecer Tel, e que não esperava que seu primeiro encontro com ele fosse daquela forma. Ao olhar para o jovem, Tel se lembra de que durante a rebelião em sua vida passada, havia um homem muito habilidoso no clã Ceres. Esse era Naban, o fantasma. Sem perder tempo, Naban avança contra Tel, que consegue se defender dos ataques, enquanto pensa que aquela era uma boa chance de mudar o futuro, e fala que era um prazer conhecer Naban. Evelyn fica preocupada com Tel, mas a mulher mascarada diz que não tinham tempo, pois o clã Ceres provavelmente já estava destruindo as provas. Ela ordena que Tel resolva isso rapidamente enquanto elas seguem em frente.
repente, Naban comenta que acha bom que ninguém atrapalhe sua luta, mas pergunta a Tel se estava tudo bem, já que ele não era fraco. Tel responde que ele saberia disso assim que lutassem, mas antes tinha algo para perguntar a Naban. Naban sabia que levantar a espada contra alguém de Ragnar era condenado à morte. Então Tel pergunta se ele estava fazendo isso porque queria a destruição do clã Bashus, ou se era para vingar sua mãe assassinada. Ao ouvir a pergunta, Naban diz que Tel estava trazendo memórias dolorosas, o que lhe dava ainda mais motivos para matá-lo, mas Tel pede que o ouça antes, e comenta que poderia ajudá-lo, seja com sua vingança ou com a destruição do clã Bashus. Tudo que Naban precisava fazer era se juntar a ele. Nesse momento, o sistema dá a Tel a missão de recrutar Naban como seu aliado. Naban Bashus, um gênio mais poderoso do clã Bashus, que dizem que seu talento era comparado ao de Torquel, mas por ser um filho bastardo de uma prostituta, ele nunca foi reconhecido por seu clã. Mas por causa de seu talento, o clã Bashus o tirou de sua mãe, enquanto a fizeram desaparecer da terra. Isso fez seu ódio e desejo de vingança contra seu clã nascer, e Tel pretendia usar isso para recrutá-lo. Mas Naban comenta que não sabia onde Tel descobriu sobre sua mãe, mas ele tinha certeza de uma coisa. Então ele saca sua espada e corta em direção a Tel, que rapidamente se protege, mas a força do ataque consegue o arrastar para longe, enquanto Naban fala que não aceita se juntar a Tel, pois sabia que mesmo sem ele o clã Bashus estava destinado a cair, então ele não tinha motivos para aceitar a proposta de Tel. Ouvindo isso, Tel comenta que realmente o clã Bashus iria ser destruído, mas Naban cairia junto. Naban comenta que não se importava com isso. De repente, Tel fala sobre uma doença chamada febre do Éden, e comenta que essa era a doença que Naban tinha, uma doença que afeta os jovens que não são capazes de aguentar o próprio talento. Mas essa doença, se tratada cedo, pode ser curada, mas se adiada se torna uma doença incurável, enquanto consome a vida do portador. Tel sabia que o clã Bashus não teria curado Naban, que agora só devia ter 5 anos de vida. Naban comenta que estava surpreso por Tel saber tanto sobre ele, mas que não se importava em morrer, desde que seu clã também morresse. De repente, Tel pergunta se Naban se juntaria a ele, caso o curasse, mas Naban não acredita nisso, pois não existe cura para aquela doença. Em pensamentos, Tel fala que realmente não existia cura para a febre do Éden, mas em sua vida passada, após a morte de Naban, um novo tratamento foi criado para essa doença, mas agora só Tel sabia sobre essa cura. Então ele fala para Naban que ele tinha 100% de certeza que podia curá-lo, e comenta que mesmo sem a ajuda de Tel, o clã Bashus iria cair, mas se Naban o seguisse, poderia destruir o clã Bashus com as próprias mãos, e se tornar um dos heróis que ajudou Ragnar e sobreviveu. Então Tel pede para Naban confiar nele. Enquanto isso, os soldados do clã Ceres disparam flechas em direção às meninas, que facilmente desviam das flechas, enquanto a mulher mascarada fala que estava entediada e pergunta onde estava o Tel. E Evelyn fala que Tel e Naban tinham parado de lutar, e agora estavam conversando. Vendo isso, a mulher mascarada se pergunta se devia matar Naban, mas se lembrando que seu mestre Robert falou que seu trabalho era só observar o potencial de Tel, que podia liderar o clã Ragnar no futuro. Então enquanto o trabalho de Tel era coletar provas concretas, o dela era só observar a capacidade de Tel. Mas de repente, Robert fala que existe uma possibilidade que ele não se lembrava, que estava relacionada ao culto demoníaco, e que era para investigar os bispos e acima. Com isso, a mulher sabia que seus superiores não gostariam que ela se intrometesse, mas sabia que não podiam enrolar demais nessa missão. Mas de repente, Naban corre na direção das garotas, e Evelyn se pergunta se Tel tinha perdido, mas logo ela vê Tel correndo atrás de Naban. Então Naban passa por Evelyn, e intercepta as flechas, enquanto pede desculpas, e pergunta se elas poderiam perdoá-lo pelo que aconteceu mais cedo, dizendo que agora eram aliados. Sem perder tempo, Naban avança rapidamente pelo campo de batalha, pulando acima dos soldados, e com cortes rápidos ele destrói as armas dos soldados, enquanto os massacrava junto dos cavaleiros de sua família. Enquanto o cavaleiro mais velho fica irritado, perguntando o que Naban estava fazendo, e que ele não devia apontar sua espada para seu clã, mas Naban zomba, falando que esse velho o chamava de bastardo, então ele não chamava aquilo de seu clã, cortando o velho soldado. Enquanto isso, Evelyn pergunta como Tel convenceu Naban, e Tel responde que prometeu algo que ele queria, e a chama para ajudar em Naban. Enquanto isso, o mestre da guilda estava desesperado, enquanto um de seus subordinados fala que eles estavam sendo pressionados, então tinham que se apressar e destruir as provas contra eles, principalmente as que os ligavam aos Troivans. Mas o mestre da guilda fala que se fizessem isso, ele não poderia pegar de volta todo o dinheiro que investiu até agora, e não faria isso só para proteger os Troivans. Mas de repente, alguém fala que o mestre da guilda estava cego pela luxúria. Vendo quem chegou, o mestre da guilda comenta que eles tinham chegado na hora certa. Enquanto isso, Tel e os outros estavam se aproximando do castelo, quando de repente eles ouvem alguém falando que estavam perturbando a paz desse lugar. Então a porta do castelo se abre, e vários seguidores do culto demoníaco saem do castelo, enquanto o dono da voz falava para os seguidores que estava na hora de mostrar a fé que eles tinham por seu senhor.
Voltando um tempo atrás, o líder da guilda estava feliz, pensando que os membros do culto demoníaco vieram salvá-lo, e comenta que seu Deus tinha visto sua situação, por isso mandaram um de seus bispos para ajudá-lo. Ouvindo isso, o bispo comenta que ajudaria o líder da guilda simplesmente porque ele era necessário para o julgamento final. Então o bispo pergunta onde estavam os documentos relacionados aos Troivans, e o líder da guilda fala que eles estavam guardados e que o bispo não precisava saber sobre isso. Mas de repente, os subordinados do bispo agarram o líder da guilda, enquanto o bispo comenta que o mestre da guilda era muito arrogante, e que já havia avisado para ele não ser ganancioso e não ir contra o plano de Deus. Com isso, o bispo ordena ao seu subordinado que mate o mestre da guilda, que assustado, pede desculpas por sua arrogância. Ouvindo isso, o bispo manda o subordinado soltar o líder da guilda, enquanto ordena que ele queime todos os documentos relacionados aos Troivans, dizendo que ele cuidaria da situação. Antes de sair, o bispo adverte para não pensar em fugir, pois os olhos de Deus estavam em todos os lugares. Voltando para o tempo atual, Theo estava surpreso ao ver aquele exército de seguidores, mas pensa que os inimigos principais finalmente haviam aparecido. Então ele vê que quem estava no comando dos seguidores era um dos bispos do culto demoníaco, que manda seus fiéis atacarem o grupo de Theo. Logo a batalha entre eles começa, e Theo, enquanto lutava, pensa que sabia que o culto apareceria, mas não esperava que eles enviassem um de seus bispos de mais alto nível. Mas Theo não tinha tempo para pensar, pois logo os seguidores tentam atacá-lo. Haviam muitos seguidores, e Naban comenta que eles não paravam de vir. Enquanto isso, a mulher mascarada olha diretamente para o castelo. Ao ver o bispo, ela pensa que esse era o pior cenário que poderia imaginar, mas ao mesmo tempo gostou disso, pois agora poderia interferir sem se preocupar. De repente, uma onda de aura surge no meio dos inimigos, e vemos que foi a mulher mascarada quem atacou. Ao chegar à frente de Theo, ela diz que assumirá a liderança a partir dali, e comenta que não podem mais esperar que eles se rendam. Mas Theo tenta lembrá-la de que a maior prioridade deles agora era reunir provas contra os Troivans antes que fossem destruídas. A mulher mascarada responde que já havia esperado demais, e agora que o culto apareceu, eles já tinham provas suficientes. Theo rebate dizendo que era o contrário. Agora que o culto apareceu, significava que algo grande estava acontecendo. A mulher mascarada entende o que Theo queria dizer, mas pergunta como iriam atravessar aquele exército. Então Theo tem uma ideia. Ele ativa sua habilidade de sincronização mental, e começa a observar todo o local. Enquanto isso, a mulher mascarada pensa que mesmo não gostando disso, ela seguiria as ordens de seu mestre e apenas observaria por enquanto. De repente, um seguidor tenta atacá-la por trás, mas é morto com facilidade. Em seguida, Theo pula para cima dos seguidores. Entretanto, um verdadeiro tsunami de seguidores tenta o impedir. No entanto, Naban e Evelyn aparecem e cortam o tsunami, liberando o caminho para Theo. Com isso, Theo usa sua habilidade Dragão do Trovão para aumentar sua velocidade, enquanto agradece aos seus companheiros pela ajuda. Enquanto se movimenta, ele comenta que se fosse ele, nunca deixaria a tarefa de queimar evidências tão importantes nas mãos de qualquer um. Então ele conclui que quem faria isso seria o próprio líder da guilda Ceres. Logo ele avista o homem. Ao vê-lo, Theo fica extremamente irritado. Enquanto isso, Naban se apresenta para Evelyn como a primeira espada de Theo, o que a irrita. Notando isso, Naban comenta que parecia que Evelyn é quem era a primeira espada, e diz que não se importava em ser a segunda. Ouvindo isso, Evelyn se acalma um pouco, mas de repente, Naban massacra um grupo de seguidores que Evelyn enfrentava, enquanto fala que ele e Evelyn deveriam disputar quem matava mais cultistas para decidir quem seria a primeira espada. Evelyn não aceita e diz que estavam no meio de uma missão. Então Naban pergunta se ela estava com medo, deixando Evelyn furiosa, surpreendendo Naban. Mas Evelyn apenas mata os cultistas que estavam atrás de Naban. Em seguida, comenta que mostraria porque ela era a primeira espada de Theo. Vendo isso, Naban se anima e logo avança contra os cultistas também. Enquanto isso, no meio da cidade, vemos o líder da guilda entrando em uma sala secreta. Logo ele chega em frente a um baú cheio de papéis. Esses papéis eram as provas que poderiam incriminar os Troivans por traição. Mas se o líder da guilda os queimasse, eles não teriam mais nada a temer. Mesmo sabendo disso, o líder da guilda hesita ao se lembrar de tudo que gastou para conseguir aquelas provas, e o quanto poderia ganhar se as vendesse. Mas ao lembrar do aviso do bispo, ele para de hesitar, e logo joga a tocha que estava em sua mão no baú. No entanto, Theo consegue chegar a tempo, surpreendendo o líder da guilda. Com um olhar assassino, Theo comenta que cortar os braços da filha do líder da guilda ainda não foi o suficiente, deixando o homem apavorado. O líder da guilda pede desculpas e diz que faria qualquer coisa para salvar sua vida, mas Theo rapidamente corta sua cabeça, falando que em Ragnar, a pena por traição é a morte. Em seguida,
seguida, Theo começa a ler os documentos, e comenta que com aquele livro que ele entregou e esses documentos, o clã Troivan seria totalmente apagado. Enquanto Theo pensava em como levar todos aqueles documentos, um livro chama sua atenção. Nele estava escrito sobre a investigação ao Palácio das Rosas. Theo nota que foi Ed quem escreveu, e no conteúdo revela que Ed estava tomando cuidado com o dragão negro enquanto investigavam o Palácio das Rosas em busca da relíquia do dragão primordial. Ed também já possuía 2 relíquias, e para obter a terceira, pretendia matar Cecília e Theo. Theo fica furioso, percebendo que todo o sofrimento que passou foi causado pela ganância de Ed pelas relíquias do dragão primordial. No entanto, Theo tenta se acalmar, pensando que logo poderá se vingar de Ed. Mas por enquanto, Theo levaria as relíquias que Ed tanto se esforçou para conseguir. Com isso, Theo conseguiu mais 2 artefatos do dragão primordial. Enquanto isso, Evelyn e Naban estavam matando os seguidores, e Evelyn comenta que sabia quem era Naban. Ele foi um prodígio que ficou em segundo lugar na cerimônia de 7 anos atrás, mas havia desaparecido nos anos seguintes. Naban diz que era uma honra que Evelyn soubesse tanto sobre ele, mas comenta que aquela não era a hora para conversarem, pois nesse ritmo, ele ganharia a disputa. Mas de repente, Evelyn usa sua habilidade Vortex, que elimina todos os seguidores ao redor. Com isso, ela fala que a disputa estava empatada, e Naban concorda. De repente, o servo do bispo tenta atacar Naban, mas Naban rapidamente desvia. Furioso, o servo pergunta como eles ousavam interferir nos planos de Deus, mas Naban e Evelyn apenas concordam em usá-lo para desempatar a competição. Então ambos avançam contra o seguidor, mas de repente, um dragão pequeno aparece e esmaga o seguidor. Então vemos que esse dragão pequeno pertencia a um membro da 5ª divisão da Cavalaria Armada do Dragão Branco, que se sentia orgulhoso por ter acabado com o seguidor. No entanto, Evelyn e Naban ficam furiosos por ele ter atrapalhado. Enquanto isso, vemos que os membros da Cavalaria Armada do Dragão Branco haviam chegado e começado seu ataque contra o exército de seguidores, transformando essa batalha em um massacre unilateral. No castelo, o bispo ria de toda essa situação, falando que todos deviam aceitar o fim e seguir o sangue sagrado para alcançar a paz. Então vemos que a mulher mascarada estava ao lado do bispo, enquanto comentava que no fim, não conseguiu se segurar e acabou gastando toda a sua energia, e agora ela estava entediada. Com o fim dessa batalha, os membros da Cavalaria Armada do Dragão Branco estavam agora verificando as identidades dos cidadãos da cidade da Guilda Ceres, e todos estavam muito ocupados, sempre chamando por Evelyn, que se sente pressionada com tanto chamado. Ela acaba explodindo de raiva, e manda que todos resolvam seus problemas sozinhos. Enquanto isso, Theo entregava todos os documentos que provavam a traição dos Troivans. Com isso, a mulher mascarada parabeniza Theo, dizendo que ele agora era um cavaleiro de ranking intermediário. Então a mulher mascarada fala que agora com essas provas, a Guilda da Neve Negra mandou suas elites para matar Ed Troivan. Essa notícia deixa Theo feliz, mas de repente, alguém aparece na tenda, os surpreendendo. Então um homem fala que Ed Troivan estava escondendo seu real poder. Com isso, vemos um rastro de cadáveres de membros da guilda, enquanto Ed elogiava Theo, pois tudo que ele havia construído sozinho, Theo havia destruído. Mesmo assim, o plano dos Troivans ainda estava em andamento, e mesmo que não tenha conseguido a espada dracônica, ele poderia usar essa por um tempo. Então ele menciona seu pai, e diz que logo eles poderiam invocar ele. No Palácio Carmélia, vemos que o lugar estava muito movimentado, e Kirson fica surpresa ao ver tanta gente no local, comentando que quanto mais andava, mais pessoas apareciam. Mas logo Cecília chega para recebê-la. Quando Kirson pergunta o que estava acontecendo, Cecília fala que aquele era seu novo negócio, onde criava vestidos com tecidos e acessórios. Vendo o sorriso da filha, Kirson também sorri, e pensa que mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, lembrava como Cecília era mais brilhante do que qualquer joia quando cantava ou sorria. Mas seus pensamentos são interrompidos por Cecília, que diz que agora Kirson não precisava mais se preocupar com dinheiro, achando que era por isso que Kirson tinha vindo vê-la. No entanto, Kirson diz que havia vindo para falar sobre o Palácio das Rosas. Ao ouvir isso, Cecília fica desesperada e pergunta se fizeram algo contra seu filho. Vendo o desespero da filha, Kirson a tranquiliza, e conta o que havia acontecido com a dona do Palácio das Rosas. Então a cena muda para o Palácio das Rosas, onde cabelos são levados pelo vento, e sangue está espalhado pelo chão. Os cidadãos estão apavorados, pois várias cabeças estão enfileiradas no muro do palácio. Voltando ao Palácio Carmélia, Cecília cai de joelhos no chão, aliviada com a notícia, pois aquele pesadelo finalmente estava acabando. Kirson vai ajudar sua filha, e Cecília pergunta se aquela notícia era verdadeira. Sua mãe responde que elfos nunca mentem. Ouvindo isso, Cecília chora, desabafando que mesmo sem dizer, andava com medo, pois aquela mulher sempre queria machucar ela e seu filho, e Cecília não podia fazer nada, além de orar para que ao menos seu filho fosse poupado.
Mas agora, esse medo finalmente havia acabado. Vendo o estado da filha, Kirson a abraça e diz que estava tudo bem, e que Cecília era muito forte por ter aguentado tudo isso. Então a cena muda para Naban, que estava conversando com Tel. Tel pergunta se Naban havia terminado o que ele havia pedido, e Naban responde que sim. Em seguida, pergunta se o clã Bashus realmente seria destruído, e Tel confirma que sim, dizendo que todos seriam julgados. Essa notícia deixa Naban feliz. De repente, Tel faz uma sugestão a Naban, perguntando se ele gostaria de se tornar o chefe do clã Bashus, já que agora era o único membro restante do clã, e diz que assim ele poderia ajudá-lo na guerra contra os Troivans. Ouvindo isso, Naban pensa que Tel já tinha planejado tudo com antecedência. Então Tel comenta que essa guerra já havia começado há muito tempo, por debaixo dos panos, e que agora, com todos sabendo da rebelião do clã Troivans e da aliança com o culto para armar algo no norte, tudo isso não era diferente de uma declaração de guerra. Ouvindo isso, Naban pensa que o clã Troivans não ficaria parado agora que foi descoberto. Mesmo assim, ele diz que alguém como ele, com pouco tempo de vida, não poderia ajudar numa guerra. Mas Tel fala que poderia resolver isso. Ele pega um item e o mostra para Naban, dizendo que com aquele item, junto das informações que havia lhe dado, Naban poderia se curar. Naban fica surpreso, pois não esperava que esse fosse o tratamento do qual Tel estava falando. Mas então ele pergunta se Tel não pensava que ele poderia simplesmente sumir com aquelas informações valiosas, e se Tel não pretendia forçá-lo a ficar. Tel responde que não queria um aliado conquistado à força, pois isso só traria problemas no futuro. Ele comenta que sabia que tanto ele quanto Naban sofreram por causa da lei dos mais fortes, e por isso Tel queria criar laços com aqueles que via como aliados, e queria que Naban confiasse nele. Ouvindo isso, Naban comenta que Tel era ingênuo, mas quando Tel pergunta qual seria a resposta de Naban, Naban se levanta, saca sua espada, e jura, como chefe do clã Bashus, que seria a espada de Tel Ragnar. Naban pergunta se aquilo era suficiente, e Tel responde que sim. Após isso, Tel fica sozinho, e pensa que as coisas estavam acontecendo mais rápido do que em sua vida passada, mas que ele não tinha motivo para ficar nervoso. Agora era hora de descobrir o que havia ganhado. Então o sistema informa que ele deve ganhar o reconhecimento das relíquias do dragão primordial,